forma, vou me apresentar direito para vocês. Eu sou o G. Anderson, tá? Só comecei aqui, mas sou especialista no SAP, no MM e no SD. Comecei minha vida e minha carreira SAP dentro do módulo de MM. Sou contador e auditor por formação lá no FMG. Mineiro, mas que foi radicado no Rio de Janeiro. Já tenho mais de 10 anos que eu moro aqui no Rio. Foi onde eu dei seguimento à minha carreira. Também fui professor da universidade que me formou, lá no curso de Ciências Contábeis da FMG, lá dando disciplinas de sistemas de gestão, sistemas RPs, disciplinas ligadas à contabilidade gerencial, à administração, à parte tributária. Tenho formação em auditoria tributária. E quando eu entrei no SAP, a oportunidade que tinha na consultoria na época era com MM, e eu abracei aquela oportunidade, fiz a academia naquele ano, tem 18 anos atrás, e foi onde tudo começou e, de certa forma, é aquilo, né? Estar no lugar certo com as pessoas certas. Por acaso, a não vaga no módulo de FI, que seria o meu módulo natural, pelo fato de eu ser contador, né? Para mim, abriu um leque de oportunidades. Eu entrei como MM, usando toda a minha bagagem técnica e fiscal de contador, né? Contábil e fiscal de contador. E isso me fez ter um olhar diferenciado dentro do módulo. Foi então que eu comecei a me especializar na parte fiscal e tributária e contábil do MM. Depois de passado alguns anos, depois de 6 anos vivendo aí no MM intensamente, desde o primeiro projeto, intensamente, já fui jogado como muitos são jogados em consultoria, pelas consultorias em projetos sendo vendidos como sênior, e eu tive que dar o sangue ali para não ser devolvido para a consultoria, e isso me fez atingir um nível de senioridade em pouco tempo, devido à pressão mesmo de tentar mostrar serviço. E logo em seguida eu ingressei como SD. Então, em termos de projeto, teve essa indústria no Vale do Aço, uma siderúrgica, do grupo Arcelor. Fiquei uns bons anos lá, mais de 2 anos, desde a implementação até melhorias. Outro projeto importante na minha carreira, eu destaco a Ball, hoje Ball, mas já foi Rexam, que já foi Latasa, uma indústria de latas. Também me deu bastante bagagem, tanto no MM, quanto no SD, quanto no Transportation, que é outra formação minha também. E através da Rexam pude viajar para Santiago e aplicar, Santiago do Chile, aplicar um bocado dos conceitos standard de MM. Aquilo, né? A gente sai de uma academia de MM e a gente fica, o que eu vou fazer com cotização, com consignação standard europeia, se no Brasil isso não pode ser usado? E de repente eu fui para um projeto fora do Brasil e aquilo ali era 100% aderente. Aí a gente começa a perceber que o standard também atende, né? A gente fica achando que é conteúdo excessivo nas academias, mas na verdade tudo tem o seu objetivo ali. E teve a Zamboni, que foi um projeto super importante na minha vida, aqui já no Rio de Janeiro. É um atacadista, mas lá eu tive a oportunidade, inclusive, de atuar como ABAP, além de MM, SD, atuei como ABAP. Me permitiu conhecer o SAP por dentro. Na verdade, eu já tinha conhecimento ABAP, mas dessa vez, oficialmente, eu tive acesso mesmo, autorização de acesso para poder manipular códigos e entender o que está por trás da pricing de MM, da pricing de SD, da pricing de impostos. E aí eu comecei a entender quais são as possibilidades de configuração, de automatização de determinados cálculos nesses dois módulos, em MM e em SD. E também no Transportation, tive essa oportunidade lá na época da Zamboni. Bem, esse sou eu, então vamos aqui avançar. Vamos falar aqui o que nós vamos estar fazendo até sexta-feira. Tá? Então, nós temos aí um desafio. Eu sempre coloco aí o tempo em todo treinamento
principalmente um treinamento online, como é o nosso agora, o tempo é um desafio. O outro desafio para a gente é manter a atenção e a dedicação, né, ao curso, mesmo estando à distância. Então, é o nosso segundo desafio aqui, e juntos tentarmos nos colocar aí nesse compromisso, né? Então, a gente começa todos os dias às 7h30 da noite e a gente vai até às 10h30. Podemos ter aí uns 10, 15 minutos de tolerância inicial, mas essa tolerância é produtiva, tá? Então, o que a gente pode loguem, entrem na sala e comecem a debater experiências, assuntos que foram expostos no dia anterior, que serão expostos naquele dia. Utilizem a sala para essa troca aí de informações. É o melhor que vocês vão poder usufruir aí do nosso treinamento. O melhor aproveitamento é quando a gente aproveita, inclusive nesses momentos em que não são considerados ainda a aula efetiva, mas esses momentos aí de interação para vocês fazerem esse intercâmbio de ideias, de experiências. Eu digo para vocês, já tem aí quase, no final desse ano já vai fazer um ano aí que eu e Samuel estamos aí nessa parceria. A gente planejou, na verdade, essa parceria desde dezembro do ano passado. Já comecei, junto com Samuel, a elaborar alguns cursos e a gente inaugurou a primeira turma em janeiro desse ano, né, juntos. E de lá para cá já foram tantas pessoas que passaram por esses treinamentos online que a gente tem feito, e tantas pessoas se conheceram através da própria aula, através do grupo do WhatsApp, de e-mails, né, as redes de contato dessas pessoas, entre elas comigo e com o Samuel, só tem ampliado. Então, vocês só têm a ganhar aí com esse network que a gente está iniciando aí essa semana. Bem, vou abrir aqui a nossa câmera para vocês me conhecerem aí, né? Não acharem que é um robô que está do lado de cá, né? É uma pessoa, um ser humano. Não digo que sei tudo, eu sou meio Sócrates, sabe? Sócrates lá, filosofia grega, de vez em quando solto algumas coisas aí de filosofia também. Mas eu só sei que nada sei, né? Então, na verdade, é essa postura ou essa posição que um consultor, por mais experiência que tenha, ele tem que assumir de fato, se colocar nessa posição de constante aprendizado. O saber tudo no SAP ou em qualquer área do conhecimento é uma utopia, não tenham dúvidas disso, é uma utopia. Ninguém nunca vai saber tudo, principalmente porque a humanidade está em evolução, né? Não está parada no tempo. Assim é o sistema SAP. Nós estamos falando aí de tecnologia. O tempo na tecnologia é algo que avança numa proporção, numa aceleração exponencial. Não é uma aceleração contínua, né, crescente, simétrica, ela é exponencial. Ela dá saltos, dá milhas de saltos. Então, assuntos que eu estudei há 18 anos atrás, hoje já estão em outro nível de evolução. Na minha época, era SAP R3, sistema em 3 camadas. Se vocês terem uma ideia, as 3 camadas representavam o servidor da aplicação, a tela de apresentação e o usuário. Eram 3 camadas. Hoje não se fala mais disso, né? Tanto que o SAP nem se fala mais que é R3, né? A gente está aí em outro nível de interação com o negócio. E não estamos só agora nesse negócio dentro das muralhas do nosso próprio empreendimento. Nós estamos numa fase aí que ultrapassa essas muralhas. Nós temos aí pleno relacionamento entre o nosso empreendimento e todos os parceiros fora do nosso empreendimento. Toda vez que nós formos interagir com fornecedores,
para negociar preços de compras, nós vamos ter que usar esses conceitos que nós vamos estar vendo hoje, né, que são os conceitos ligados à price, e nós, como consultores, teremos que ter um domínio sobre essa técnica, que é a técnica de precificar, né, que é a condition technique aí, que é o assunto aí que nós vamos estar falando a semana inteira. Bem, estamos aí então nesse extra price, não estamos mais no enterprise, estamos numa outra fase. Então, vamos nos colocar aí nessa posição de aprendizado contínuo. O que nós vamos estar vendo aqui pode não valer daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, então continuar aí na linha do tempo, pesquisando, interagindo, trocando informações. Bem, entre os objetivos, tá, do nosso treinamento, um deles é propiciar uma visão prática de todas as principais configurações que estão ligadas aí a pricing, nesse módulo de administração de materiais. E quando a gente fala de pricing para administração de materiais, já começo nessa introdução, já lançando a semente aí do nosso conteúdo em MM. Pricing em MM não equivale apenas à determinação de um preço de compra. Pricing em MM também serve para calcular os impostos. Se a gente estivesse falando do módulo de SD, a gente veria que é o assunto, inclusive, da semana que vem, né, pricing em SD, as pessoas vão perceber que no mesmo lugar, na mesma planilha de cálculo, em que se calcula o preço da venda, nela mesma se calcula os impostos das vendas. Em se tratando de MM, são 2 planilhas, são 2 cálculos separados. Então, nosso primeiro momento do treinamento é falar aí, mostrar para vocês essas 2 pricings que são super importantes para o MM conseguir iniciar o seu trabalho. Porque o MM inicia-se na etapa de planejamento e compras. E compras, uma das etapas de compras, do processo de compras, uma das etapas do processo de compras é exatamente negociar preço e calcular os impostos incidentes sobre o preço dessa compra. Então, é o assunto aí dessa semana. Outro ponto é analisar os efeitos dessas configurações que foram feitas no sistema SAP no processo de negócio. Então, tudo que a gente fizer, né, através do customizing em MM, isso vai ter um efeito no funcionamento do MM. Né? Então, nós vamos analisar aí que efeito vai ser esse. Né? Tem que ser efeito positivo. Então, a gente vai tentar automatizar o máximo possível. É possível configurarmos uma planilha de cálculo que ela seja nada menos do que uma grande planilha eletrônica em que os dados são inseridos manualmente pelo usuário. É possível fazer uma configuração assim bem simplória, assim como é possível também fazer uma configuração mais robusta, com automatizações, com os preços e os impostos sendo determinados de forma automática. Esse é um dos acréscimos aí de conteúdo aí ao longo dessa semana. Nós vamos estar falando bastante aí como automatizar a determinação dos preços e a determinação dos impostos dentro do módulo de MM, através de configuração e analisando o efeito dessa configuração no processo de negócio. O terceiro objetivo do nosso treinamento é ambientar, é fazer a demonstração do funcionamento dessa price em MM, mas considerando os aspectos da localização Brasil. Se a gente ignorar a localização Brasil, nosso curso vai estar incompleto. Óbvio que nós não vamos estar aqui aprofundando nos aspectos da localização Brasil. Existem treinamentos
com esse enfoque e que permite um aprofundamento maior. O que nos interessa aqui é vermos os efeitos, né, demonstrar como funcionaria essa determinação do preço e essa determinação dos impostos e analisar o efeito deles. Os aspectos mais detalhados sobre os impostos no Brasil, depois vocês conversem com o Samuel, ele muito fatalmente terá ali uma ementa desde uma introdução à localização Brasil até uma localização Brasil mais avançada. Bem, então, com esses 3 objetivos cumpridos, a gente pode aí dar por satisfeitos o início desse assunto na nossa vida, né? Ou continuidade desse assunto, ou reciclagem desse assunto na nossa carreira. Como disse, não pode encerrar aqui. Aqui é apenas o pontapé inicial. Bem, o que nós teremos aí de conteúdo programático? O que está previsto para o nosso treinamento? Primeiro ponto é conceituarmos o que é isso, né? Que precificação é essa para o módulo de administração de materiais. Eu nessa introdução, já comentei com vocês que o estudo de price não se resume apenas na determinação do preço da compra. E quando a gente fala de preço da compra, que preços são esses? Existe mais do que um preço na compra. Tem um preço que é aquele que a gente negocia com o fornecedor. Tem outro preço que é um preço incluindo todos os impostos, que eu vou dar o nome de preço total, ou o valor total do item, ou o somatório dos itens, que seria o valor total da nota fiscal. 2 preços até agora. O preço negociado, que eu vou dar o nome de preço bruto, outro preço que é o valor total. E tem um preço que é fundamental para o funcionamento do SAP no Brasil e no mundo. É o chamado preço líquido. Então, vamos estudar aí isso logo nesse momento inicial de conceitos. Por que o estudo do preço líquido é importante? Porque o MM não funciona em compras, em administração de estoques e em revisão de faturas. O MM é dividido nesses 3 macroprocessos: compras, administração de estoques, revisão de faturas. Sem o cálculo do preço líquido, essas etapas não podem ser completadas. Compras, módulo de compras, na verdade o módulo de MM, mas o macro processo de compras, ele se conclui com a determinação desse preço líquido da compra. E a partir do preço líquido da compra, já é previsto, já em compras, quais são os impostos que incidem sobre o preço. E o cálculo dos impostos parte do pressuposto de que o preço líquido foi primeiramente calculado. Sem o cálculo do preço líquido, sem o cálculo correto do preço líquido, é impossível para o sistema SAP no Brasil, o sistema SAP conseguir chegar de forma automática ao valor de cada imposto no Brasil. E no Brasil não é um imposto só, são vários. Podem ter até 5 combinações diferentes de impostos. Então, só para vocês perceberem a importância. Sem o preço líquido calculado corretamente em compras, na hora que se lançar uma entrada de um material, que é a parte do meio do MM, a administração de estoques, a contabilização do custo do estoque vai estar equivocada. Mais uma vez, a importância de um cálculo correto de um preço lá na etapa inicial, etapa de compras, lá no processo inicial em MM, etapa de compras. Bem, e sem um preço líquido calculado corretamente em compras, o valor total de uma nota que vai ser lançado na etapa final de MM, que é a revisão de faturas, ele vai também ser calculado de forma errada. Então, o preço líquido, já viram, é fundamental para todo o MM. Então, não é à toa que nós estamos aqui reunidos estudando sobre precificação, ou seja, determinação do preço líquido em MM. Bem, o segundo capítulo tem a ver aí com a técnica de condições, ou condition technique, aí, se vocês
quiserem usar esse termo, que é mais conhecido aí no mercado e fora do Brasil. É uma técnica que é amplamente utilizada pelo SAP, não só para determinação de preço, mas também para cálculo de imposto, para determinação de mensagens, para determinação de parceiros. É uma técnica que é usada para fins diversos. Para precificar e para calcular imposto, essa técnica é fundamental. Nós vamos estudar aí o que essa técnica diz. Resumidamente, essa técnica parte do pressuposto de uma grande planilha de cálculo, a existência de uma grande planilha de cálculo. As linhas dessa planilha vão ser responsáveis por fragmentar esse cálculo e de forma que se chegue a um resultado final, a última linha ou as linhas intermediárias dessa planilha. O objetivo da técnica de condições é tentar automatizar ao máximo o cálculo de cada linha dessa grande planilha. E aí nós vamos estudar quais são os elementos que compõem essa técnica de condições, quais são os elementos que permitem a automatização dessas linhas nessa grande planilha de cálculos. Vamos estudar ali os termos técnicos que a SAP dá para cada um desses elementos. Esse é o capítulo 2. Nosso capítulo 3 representa já a visão já SAP de customizing dentro do módulo de MM. Para se precificar em MM, onde estão as etapas de configuração? Quais são as transações utilizadas para se configurar preço da compra e as transações utilizadas para se configurar impostos em MM? Já que em MM são duas pricings que são utilizadas. Uma para calcular o preço líquido e outra para calcular os impostos a partir desse preço líquido calculado. Então, se chega no resultado final na primeira planilha, resultado final da primeira planilha, o objetivo é se calcular um preço líquido. Essa é a primeira pricing de MM, que a gente vai dar um nome até de pricing de preço de compras, ou esquema de preço de compras, ou pricing de compras, simplesmente. O objetivo da pricing de compras é calcular um preço líquido. A partir da price de compras, concluindo o seu objetivo, é necessário começar a calcular os impostos. E os impostos em MM são calculados a partir do preço líquido calculado pela pricing de compras. Os impostos, por sua vez, são calculados pela pricing de impostos, ou esquema de cálculo de imposto, ou simplesmente pricing de imposto. A pricing de imposto parte do pressuposto de que o preço líquido primeiro foi calculado pela pricing anterior, que é a pricing de compras. A partir do resultado da pricing de compras, que é o preço líquido calculado, a gente consegue chegar nos valores de impostos, individuais dos impostos. Bem, e aí nós vamos estudar onde ficam as configurações de impostos e as configurações de preço de compras em MM. Capítulo 3 para isso, dedicado a isso. Transações do customizing para isso. Isso é assunto que vai render até a nossa quarta-feira. Claro que à medida que a gente evoluir no capítulo 3, o capítulo 7, que é demonstração prática da price em MM, ele também vai estar acontecendo. A gente não vai ficar esperando só para o último minuto do nosso treinamento. Lá na sexta-feira, todo mundo lá super vivo, aceso, às 10h30 da noite, a gente falando de demonstração prática de MM, da pricing de MM. Não, nós vamos estar fazendo essa demonstração prática dos efeitos dessas configurações desde os primeiros momentos. Então, de hoje à quarta-feira, a gente vai estar aí trabalhando 1, 2, 3 e parte do capítulo 7. Bem, capítulo 4, 5 e 6
São aspectos aí um pouco mais avançados de pricing. A partir do capítulo 4, 5 e 6, a gente vai ver que é possível a gente aprimorar ou aperfeiçoar ainda mais a precificação em MM, seja para determinar o preço de compra, seja para determinar os valores de impostos. Nós vamos ver que é possível trabalhar com linhas nessa planilha em nível de cabeçalho, e essas linhas em nível de cabeçalho, elas podem ser rateadas conforme o critério que eu configurar, podem ser rateadas entre os itens daquele documento que eu estou salvando. Então, condições especiais estão relacionadas a isso. Tá? Assim como é possível definirmos limitações na determinação dos valores dessas linhas, colocando valores mínimos, preços mínimos, né? Possibilidade de definição de escalas, preços manuais. Isso tudo são linhas especiais dentro dessa grande planilha aí, que serve para calcular preço de compras e calcular imposto. Da mesma forma, no capítulo 5, a gente vai continuar ainda falando desses casos excepcionais aí de pricing, que é como se duas linhas vão efetuar o mesmo cálculo, se representam o mesmo cálculo, como fazer para que uma delas, por mais que o cálculo tenha sido efetuado, como fazer com que uma delas, ou mais de uma delas, fique inativa e seja desconsiderada do resultado final dessa nossa planilha. Isso é o assunto exclusão de condições. Por exemplo, eu posso ter que um preço de um material, de compra de um material, ele pode vir de tabelas de preços diferentes. Por exemplo, uma tabela de preço que depende do fornecedor que está me vendendo junto com o material que está sendo vendido, considerando esses dois critérios, fornecedor e material. Pode ser uma outra tabela de preços que considere um percentual de desconto para todos os produtos desse fornecedor específico. Pode ser uma outra tabela que considere o valor da mercadoria se a nossa empresa comprar desse fornecedor esse material, mas para esse determinado centro que se situa em determinado lugar do Brasil. O fornecedor é do Rio, os materiais que eu comprar desse fornecedor para entregar no próprio Rio, nas filiais do próprio estado do Rio de Janeiro, podem ter um preço diferenciado dos valores dos materiais se eles forem entregues em estados diferentes, em cidades diferentes. Então, a gente pode ter N tabelas de preços. Bem, se mais de uma tabela de preço é relevante para se chegar nesse resultado desse preço bruto dessa mercadoria, qual delas vai ser considerada a válida? Vai ser a tabela que vai estar ativada para o cálculo. A gente pode exibir todas as tabelas, todos os resultados encontrados e inativar aqueles que não forem tão favoráveis ou os que forem menos favoráveis. A gente pode tomar decisões de quais são as linhas dessa grande planilha que eu vou querer excluir, que eu vou querer inativar. Esse é o assunto capítulo 5. Mais uma situação de exceção que a gente entendendo, a gente tem como oferecer para os nossos clientes. O capítulo 6, ele refere-se às situações em que as negociações, elas modificaram e você precisa recalcular o preço ou recalcular os impostos. Imagine, um pedido já estava criado e o imposto, a partir de determinado dia, mês e ano, vai ter uma alíquota ou uma base de cálculo diferenciada, porque vai entrar uma lei que vai entrar em vigor a partir dessa data.
até antes dessa data, era determinada a base e a alíquota de imposto. A partir dessa data, é outra situação tributária. Bem, você pode reprecificar os impostos, né? E nós vamos mostrar aqui como fazer isso, né? Clicando no botão atualizar dentro da Price, ou até fazendo com que esse botão seja determinado de forma automática por configurações em MM, ou até através de desenvolvimento ABAP. A SAP concedeu, liberou uma BAD que pode ser usada para determinar esse preço aí de forma automática. Bem, e aí essa demonstração prática aí vai estar acontecendo o tempo inteiro aí simultaneamente, tá? Ao longo de todos esses capítulos que a gente vai estar estudando. Samuel, você está nos ouvindo? Eu acabei de receber uma mensagem que que no caso aí acho que o seu servidor está com dificuldades técnicas e que muito provavelmente vai cair em 5 minutos. Só confirme aí para a gente. Vocês estão ouvindo, pessoal? Falei muito aqui, né, nessa introdução. Todo mundo está me ouvindo? Eu tô. Que bom. Tá, mas está ouvindo bem ou está ouvindo chiado, ouvindo baixo? Eu ouço muito bem. Tô ouvindo. Eu também estou ouvindo. Samuel, você conseguiu observar aí que veio essa mensagem falando que vai cair em 5 minutos? Eu não sei se você está nos ouvindo. Mas, pessoal, se a nossa conexão cair do nada, a nossa sala aí virtual, a gente se reconecta aí através do WhatsApp, tá? E aí a gente volta de novo para a sala. Tá? Eu vou ficar aqui antenado quando eu perceber que o silêncio se instaurou aí no nosso treinamento. Vamos avançar aqui. Capítulo